Olá, meus caros, meu nome é Leide Alós e vamos para mais um Underdog Crew Podcast. Do meu lado, Bernardo Perotti. Tudo bom, pessoal? Quem fala é o Bernardo. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, com o nosso tópico, que não sabemos exatamente qual é. É, Iniciando o Powerlift. é verdade. Iniciando. Começando bem. Eu não sei Começando se o vocês Powerlift. já assistiram Felipe Ramos no Felipe YouTube. Ramos. Felipe Ramos. Felipe Ramos é um youtuber relativamente famoso que ele fazia vídeo de Skyrim. Cara, o alemão conhece. O alemão, uma vez esse podcast, ele vai conhecer. Começando bem, powerlifting. O que nós faríamos diferente? O que nós gostaríamos de saber quando a gente começou a fazer power? Vai ter uma surpresinha, hein? E afins. É Vai ter uma uma surpresinha. surpresa, quer dizer, não é bem uma surpresa, né? O tema central do vídeo, na verdade, é mais ou menos aquilo. Mas vai ter um brinde, Vai ter um plus. vai ter uma coisa a mais. Mas, antes de falar sobre tudo isso, gostaria de convidar a todos a nos seguir nas redes sociais. Lá vocês vão ter conteúdo exclusivamente sobre powerlifting. Tem podcast como esse falando de vários eventos. Vai ter agora falando mais sobre coisas específicas em relação ao power, porque agora começa a criar mais um hiato um pouco maior entre os eventos. Então a gente não vai falar mais tanto sobre competições em si, porque eu acho que tem só mais umas duas competições importantes até o final do ano, que é Sim, o Master, que vai ocorrer. Vai começar hoje, né? começar no sábado. Amanhã. Dia Começa 5 até dia 13 mais ou menos. Começa amanhã o Master, a gente vai fazer ali a sua review da competição. E também depois, mais à frente, tem o Europeu Júnior, que provavelmente será interessante. Mas aí vai ter esse meio tempo que não vai ter muito nada, então a gente vai começar a É. falar mais sobre questões envolvendo o Power. Mas, de qualquer forma, tinha que ter fechado a janela lá. Pra fazer o barulho lá. Pra fazer o Não, não, barulho. Pra fazer o barulho lá. Mas também vai ter conteúdo informativo em relação ao Power, vai ter o nós fazendo o SBD, mostrando um pouco mais a nossa rotina de treinamento. Tem Game Day, que é uma série sobre pedidas, como eu faço uma avaliação de uma competição, o que o cara fez de errado, o que o cara fez de certo. Eu acho que é um conteúdo único que tem por aí, acho que não tem muito coisa relacionada a isso. Também convido a seguir no Instagram, a gente vai estar postando várias coisas ali, conteúdos um pouco mais curtos, também informativos que se adaptam mais à plataforma. E eu acho que basicamente é isso, né? Ah, e é claro, se você precisa de alguém para manter os seus treinos, para cuidar dos seus treinos, se você precisa de um treinador, nós também temos nosso serviço de consultoria online, né? Venha fazer parte da Underdog Crew, que ainda há vagas disponível para isso. E eu acho que fechou? é mais ou menos isso. Fechou? Eu vou lá fechar a janela. Enquanto isso, tu vai ter 30 segundos você, Bernardo Perotti e a audiência. Tá. Meu Deus do céu. Pessoal, hoje a gente queria falar mais ou menos. Primeiro, recapitular o nosso início no Power. A gente falou um pouco disso no nosso primeiro podcast. Ah, o cara fez todo o barulho do mundo, cara. Já, meu. A gente falou um pouco do nosso início no Power. E eu acho que a gente queria falar um pouco. Ah, cara, o que que tu fez de mais errado no início? O que tu teria feito de diferente? Qual é, qual é o alicerce de pensamento atual teu que mudou completamente tua visão sobre powerlifting, que tu não tinha no começo e que se tu tivesse agora, tu provavelmente teria progredido mais rápido? Cara, eu, diferente do início comum do Power, eu não comecei mal, na verdade. Porque quando eu comecei a treinar de fato, obviamente eu não pensava em powerlifting em si, só treinar academia, musculação. Teve aquele início que eu te falei que, bah, mas eu era criança, eu ia lá e fazia qualquer coisa, né? Então eu não era exatamente para o Power em si. Quando eu Sim. comecei a treinar Power, eu já tinha já boas referências, digamos Sim. assim. Então eu não tive tantos problemas assim. Eu seguia muito o livro do Eric Helms, da pirâmide lá de treinamento. Então eu tinha aquela base lá de musculação que ele tinha uma forma de progressão que foi bacana. Uhum. Ele tinha que é especial assim para os três lifts, que ele falou, tu tem que fazer agachamento supino e terra para os treinos e tinha uma forma de progredir. Então eu não cheguei a enfrentar problemas em si. Eu acho que eu tive uma base ok, eu tive um início bom. Sim. Só que Cara, isso é interessante, tá? Porque a gente tem um contraste muito forte. Porque eu tive, como eu falei lá no primeiro podcast, não cortando muito o que tu tá falando, mas só pra dar sim, um panorama geral da situação, eu tive um começo muito ruim no pau. fez mais loucura que eu. Eu tive um Não vou dizer começo muita loucura. péssimo no pau. Então, talvez todas as amplificações de base do que tu faria de correto para começar, o Alós tem e eu tenho o contrário. Sim. Tá. Tem algumas coisas específicas em relação ao corte de peso que eu acho que talvez tu não devesse ter feito. Ah, sim, eu era muito. Tipo, é que eu não tinha pensado no Power em si, né? Eu só queria. Sim, Só queria secar ele. Só que no fim eu acabei indo além, porque como eu ia competir,
E aí eu pensei que. É que aí que tá, né? E é falta de tato com o esporte assim, eu não conhecia o power em si. E Sim, aí eu pensei que fosse tipo, uma coisa em relação à luta, sabe? Que, pô, se tu sim, pode perder um monte de peso, tu perde, pra, de certa forma, tu ganhar algum tipo de vantagem por isso. sim. E, na verdade, no power as coisas não funcionam assim. Tu tem que deixar o teu peso ir e tu evoluindo. Entendeu? Sim. Tem uma questão toda de hipertrofia muscular, de preenchimento de físico, que Não, vai te tem colaborar uma com a tua questão evolução. de tu tentar alavancar competitivamente em relação ao teu corte de peso, mas ele é muito menor do que dentro de um âmbito de luta, né, cara? Porque no âmbito de luta, primeiro que isso é cultural deles, de perder muito peso, e segundo que por algum motivo não tem uma inferência tão forte, né? Porque num esporte de luta, embora tenha ali como é que eu vou dizer, a expressão de potência e tudo mais, tem uma questão de resistência muito maior do que no power. E no power a gente está falando de potência máxima. Sim. Então talvez isso tenha uma influência muito mais direta nisso do que no âmbito que é mais voltado para É que resistência afeta a muscular, né? progressão, né? Também tem isso, também Porque tem isso. tu tá se colocando em corte, tu não tá deixando o teu físico. Porque é aquela coisa básica, né? Tipo, quando a gente vai fazer um. Por exemplo, assim, o cara básico dali da musculação vai tentar fazer um bulking ali depois. Tipo assim, óbvio que o cara vai aumentando as calorias, mas é uma das métricas que tu pode utilizar. É, tipo assim, como é que tá a progressão do treino? Ah, eu travei a progressão do treino. Ah, então eu vou comer um pouco mais. E Sim, assim o cara vai indo até chegar no ponto sim, que, tipo assim, bah, eu exagerei. Porque a ideia é sempre tipo, fazer uma coisa não como é normalmente feita, tipo, muito exagerado, tô fazendo aos poucos. Porque eu não sei, tipo, é muito básico também, porque tudo que eu vi foi em relação a coisas naturais, né? Tipo, fisiculturismo natural. Eu sim, nunca vi nada de hormonizado, nunca foi do meu interesse. Tipo, até pensei, pô, mais pra frente talvez eu vi sobre isso, mas no fim eu nunca vi e provavelmente eu nunca vou ver essas coisas assim. sim, E tu tem aquele coisa, tipo assim, bah, se tu travar no treinamento, aí tu começa a comer mais porque teu corpo tá precisando de mais energia, sim. entendeu? Não, é toda a questão de. Que até é um dos dilemas maiores, assim, de quem da briga. Briga não, né? Mas eu digo os opostos, a polarização, powerlifting e bodybuilding, que o pessoal se confunde bastante. Mas, em suma, é porque no power a gente tem uma resposta benéfica, uma resposta positiva muito grande para as valências físicas. Tá? Então, questão de hipertrofia muscular, questão de bom, enfim, qualquer questão de valência física é algo que é muito proeminente. No boxe ou esporte de luta não é tanto, né? Sim, tu não vai Tem, precisar ficar mais forte em questão de massa muscular para se tornar um tu, atleta. Tem. as valências físicas elas são importantes, né? Resistência muscular, potência, enfim, mas tem a questão de aquisição técnica muito forte. No power a gente tem isso, tem, mas até certa extensão. As valências físicas no power elas são mais importantes do que necessário, ou tanto quanto, né? É difícil dizer, mas É que as enfim. adaptações morfológicas é muito mais importante pro power que pra luta. Ah, o cara resumiu bem. Viu? Resumo da As ópera. adaptações Tá. morfológicas é basicamente isso. E, Então, eu acho que uma das coisas que eu fiz de errado, talvez no power, foi ter feito essa queda de peso. uhum, Porque eu era um cara que, pô, hoje, se eu fosse competir, seria na 59. Só que eu lembro que quando eu comecei a treinar, quando eu tava, tipo assim, no meu auge, do início, sim, eu tinha 80 quilos. E não eram 80 quilos que eu era gordão, entendeu? Eram 80 quilos. Ah, tipo assim, óbvio, tinha um sim, percentual de gordura, né, um pouquinho mais elevado, mas não era aquela coisa muito elevada. Eu construí bastante massa muscular. E tipo, por um cara de 80 quilos, pô, acho que foi nos primeiros 6 meses, ou talvez um pouco mais, o meu PR foi 180 de agacho, 140 de supino e 200 de terra. Tipo assim, não é algo relevante para 80 quilos. Só que imagina isso aí, eu faço só o supino que eu tá um pouco abaixo, mas provavelmente eu faço isso hoje, com 59 quilos. Agora imagina se eu tivesse com esse peso inicial, aí se fazem que, uns 4 anos, 3 é, anos. talvez se tivesse muito mais Imagina forte, 3 anos a partir de 180, 140, 200. sim, Eu poderia estar com uma carga bem mais considerável, assim, sim, considerando a minha evolução que eu mantive essas cargas com esse peso, sim, que eu consegui agora alcançar, né? sim. Provavelmente esse foi o meu maior erro, não foi nem em relação à estrutura É, de treinamento, foi mais uma visão geral do esporte. Porque eu tinha uma base boa de treinamento, eu só não conhecia o power. E o que eu acho que o que mudou foi basicamente isso. Eu não conhecia o powerlifting em si e o que era essencial para a evolução do esporte. E hoje eu tenho eu comecei a adquirir mais conhecimento do power e aí minha modelagem em relação ao esporte foi diferente. a minha concepção não, de início não foi tanto essa de perder peso, foi de não ganhar. Eu lembro que quando eu comecei a treinar eu tinha mais ou menos 65 quilos, e do início do que eu comecei a treinar até o meu primeiro ano eu fui de 65 para 68. Cara, tu ganha 3 quilos em um ano, pesando 65 quilos com 1,80 m de altura, é muito pouco. Sim.
Então, eu acho que o meu problema maior foi o desconhecimento do entendimento do quão importante é hipertrofia para te fazer power. Ou a questão de categoria de peso estar preenchido. Porque isso é uma coisa que o pessoal se confunde bastante. A tua altura provavelmente vai ser muito determinante em relação a qual categoria tu vai te encaixar. Tipo, é muito improvável que tu veja um cara de 1,80 em uma categoria abaixo de 80 quilos. Na 83 já é meio difícil. Os casos que a gente tem disso é tipo o Nick Manders e o Enahoro. E qual é o perfil dos dois, mais ou menos? Eles são caras que são, como é que eu vou dizer? Eles são não magrões de fato, mas eles são mais alongados. Então o que reina neles é o terra. Tanto que tu vê que o agacho e o supino deles são duas coisas que são prejudicadas por isso. Principalmente supino é uma coisa que tem que sofre bastante relação com ganho de peso, né? Pô, Sim, eu tinha 140, cara, de supino. Pô, meu supino era muito maior que meu, eu acho, meu terra, assim, questão de evolução. proporcionalmente, É, sim. Sim. Então eu acho que muito do meu erro inicial, porque, cara, aí que tá, do meu segundo ano pro meu terceiro, que foi do ano passado pra cá, eu subi de 75 para 83. Isso são 8 quilos. Tá? Já é bem mais peso do que eu ganhei do meu primeiro pro meu segundo. E a abruptez total de evolução que eu tive por esse ganho de peso é muito maior. E é engraçado porque é uma coisa que acaba não fazendo um sentido lógico muito grande. Às vezes o pessoal acha, não, mas quanto mais tu evoluir, menor vai ser a tua taxa de progressão. Depende. Se a tua evolução for proporcional ao nível de conhecimento que tu vai adquirindo, é bem provável que o teu rendimento aumente, a tua taxa de progressão, aliás, ou se mantenha ou aumente, e tu vai começar a fazer as coisas melhores. Tanto que se eu for comparar agora, por conta dessa ideia de, não, eu tenho que ganhar peso, eu tenho que deixar o meu corpo se modelar de forma que ele esteja preenchido com musculatura e que o meu peso e a minha categoria, aliás, a minha categoria de peso e a minha altura façam sentido, é bem provável que a minha evolução vai ser muito mais eficiente. Então, eu acho que a primeira coisa que eu faria diferente se eu estivesse começando no Power, hoje em dia, é não me preocupar com a categoria de peso, é, principalmente se tu for magro. Cara, foca em ganhar peso e evoluir. não tem que pensar de um ponto de vista competitivo quando tu começa a treinar. Até mesmo, tipo assim, mas eu sou que nem, pô, eu tenho 27 anos, né? Vou fazer 27 anos. Sim, Se tu estivesse começando agora, ou até mesmo eu hoje mesmo, até nesse no momento atual agora, eu não sim, deveria me preocupar o que eu sou mais competitivo. Eu deveria simplesmente deixar meu físico evoluir. sim. Deixar o físico evoluir. Ah, mas eu já tenho 27 anos, se eu for competir agora, pô, vou me tornar competitivo, sei lá, vai demorar muito tempo para isso. Sim, mas o Power não tem muita questão de idade em si, é mais tempo de treino. Sim, Não é idade biológica, é idade de treino, entendeu? sim. É quanto tempo tu tá treinando, é tua evolução. Não é É, tão importante a idade que tu começou, é importante o teu tempo, quantos anos tem de treinamento em si. sim. Às vezes não é nem, eu não sei, aí também acaba sendo, tu acaba resumindo muito a questão. Às vezes é uma questão de se colocar na posição certa que consegue ser mais eficiente. Isso é muito subjetivo, mas é que isso abre uma janela de entendimento para umas situações igual a gente comentou semana passada. Tipo o Kidjel, que evoluiu 50 quilos de total com 34 anos. Sim, E ele fez isso subindo de categoria. sim. Aliás, se mantendo na 7.4. E agora ele vai descer e ele é muito relevante. Então, assim, ele passou um tempo gigantesco não sendo um cara muito propenso a ser o melhor da história. O quê? Pô, o cara já ganhou mundial, cara. Não, eu sei, mas o melhor da história. Ah, tá, tu diz em Eu nível digo a acima nível da de categoria em si. isso, Ah, acima de tudo, entendeu? sim. Acima de tudo, em dots, em percentual, em PF points. E agora, levando todo o cenário atual em consideração, o fato dele descer para 66 faça com que ele tenha esse potencial. Ah, mas é que, se para pensar, tipo assim, tá, ele ia na 7-4, eventualmente ele fazia um campeonato todo no 3. Só que ele é um cara muito baixo, né? 7-4, 8-3 pra ele já é um peso. Ele é. Ah, o bicho é grande, viu? Sim, Uau, o vai, bicho parece é um gorila, grande. cara. Uau, o bicho é muito forte. Parece um boneco do. Não sei se Bah, já viu aquele Gears of War. Que é um ah, sim, boneco. sim, Ô sim, meu, sim. bicho, parece um boneco do Gears of É War. muito forte. Ah, mas é que nem. Pô, eu tava vendo esses dias o podcast ali do Elliot, que foi o campeão da Sub-Júnior lá, da 7-4. Pô, ele é um cara que ele começou com 60 quilos, com um peso absurdo, e ele compete na 7-4, pesando ali 70 quilos mais ou menos, e ele falou.
Eu na Open, eu não vou competir no 7.4, porque eu vou deixar meu físico evoluir. Eu provavelmente vou competir na 8.3, talvez até na 9.3. Eu não sei. Eu vou ganhar peso, eu vou deixar minha carga estourar. Eu não vou me acomodar. Eu sei que hoje são 7.4 bom, e se as 16 para mim é meio, eu seria extremamente competitivo até na Open. Mas eu não quero isso. Eu quero ver Sim, até onde vai o meu máximo, assim. sim. E É é muito muito. coisa de ver pessoalmente, tá ligado? Sim. Ver onde vai teu máximo. Se teu máximo, tipo assim, óbvio que tu vai ganhar peso de forma descontrolada, simplesmente vai ganhar peso. Não, tu vai fazer uma forma decente para garantir tua evolução em si. Ah, lá, aí, ó, só no adendo. O Alaz, no início do ano, ele falou pra mim que ele queria que eu pesasse 100 quilos até o fim do ano. É, não dá certo. Sim. Ainda bem, né, cara? Uau, bicho, Hã? uma porca do Não, eu caralho. queria que tu ganhasse peso, né? Eu queria que tu evoluísse. O problema é Não, que tu mas é bateu verdade. 85, tu ficou, já É começou a verdade. ficar um, Cara, um mas é toicinho. que tá, tipo assim, ó. Ah, viajou agora. Não, mas enfim, meu, pior é que eu fiquei pesando uns 85 meio roliço. Ué, A pô, minha cara não mudou muito, mas aqui embaixo claro. aí, embaçado. Ah, literalmente embaçado. É, Mas agora tá um 85 bem melhor. sim. É que tu Então, se acostuma com o peso também, né? O sim, corpo se acostuma. Tu vai ter aquela fase de inchaço, de sim, ficar uma merda, e aí com o tempo vai ficar aquela coisa que vai ficar mais confortável no teu sim. peso e tu vai meio Ah, e é que. um processo interessante. Nossa, que estranho. Tanto que O tu cara se come olha assim, assim. bata uma merda tu comer. Aí quando chegar a parte que tu come assim, cara, não tá mais sendo um sacrifício comer, tá tranquilo. Tu vê que o teu corpo vai reagir de forma diferente. É mais retenção líquida, isso, né? Sim, sim. Não, mas eu acho que é processo de ganho de gordura mesmo. Tu vai E ficar só mais vai dando. forte, tu Enfim, vai utilizando mais a tua energia, então o teu corpo vai se adaptando. O dá. importante é sempre escalar de uma forma correta, não extrapolar isso. Mas, cara, evolui. Tenha Sim, a tua progressão. Se a tua progressão que tu teve for interessante a nível competitivo, aí compete, entendeu? Aí, não, sim. não que tu não, não pode competir antes. Mas aí se tu pensa em competição no sentido de tipo, ser extremamente rigoroso. É, tu pensa em termos de vou modelar o meu peso de forma que eu seja o mais competitivo possível, mesmo que isso me custe perder total para pesar menos e ser mais competitivo. Mas seja relevante primeiro para depois fazer isso. Isso, seja primeiro relevante na tua categoria de peso para depois fazer isso. Pense mais em ganhar peso do que em perder peso. Sim. A não ser que tu esteja muito acima do peso no sentido de gordura, né? Ah, aí tu pode pensar nisso. Mas no geral não vale a pena perder peso. Não sei que você vai morrer. Como você duvida? Alemão, segurança. Essa boa, você não. Ai, ai. Mas acho que é Então, basicamente isso, cara. Em em relação a isso, suma, em suma especificamente, eu teria, como é que eu vou dizer? Pensado nessa questão de ganho de peso e aquisição de massa magra mais cedo. também a única coisa que eu teria feito é talvez ter mantido meu peso e não ter perdido tanto e ver o que ia dar isso aí. Não sei se dá muita coisa diferente, né? Como se fosse, né? Ah, essa perda de peso foi determinante. Sim. Mas é que fica aquela incógnita, né? Ah, quanto será que eu. Como é que Onde eu teria. Onde estaria? eu estaria? Onde eu estaria? Tá. Outra coisa que eu teria feito hoje em dia, se eu tivesse começado do zero, seria ter começado a estudar conteúdo de powerlifting gringo mais cedo. No Brasil, a gente literalmente não tem. Cara, a gente tem pouquíssimo conteúdo. Tipo, se a gente for ver hoje em dia o Edu faz uns vídeos bons pro YouTube. Tá? Eu acho que agora ele deu uma parada. Mas, no geral, a gente não tem muito conteúdo bom de powerlifting no Brasil. Tá? Então, se tu quer aprender muito sobre power, cara, tu tem que estudar coisa gringa. Não tem muito como fugir É. disso. Mais especificamente, Mike Tuchscherer. Eu acho que a maior parte dos conceitos que a gente utiliza hoje em dia no nosso treinamento, que a gente vai falar depois, inclusive, na nossa vez, mas muito do que tem a estrutura ali, cara, são conceitos que são do Mike Tuchscherer, que é não ver a periodização como uma coisa. Aqui já vai começar a englobar um monte de coisa diferente que eu teria feito diferente nisso. Primeiro é entender que periodização não é uma coisa mecânica, não é uma coisa sistêmica, no sentido de não, vou descobrir um sistema replicável. Não. Periodização é sobre entender como são as respostas em relação a um estímulo específico para uma pessoa e ver quais estímulos são melhores ou piores dado um determinado indivíduo. Cara, eu acho que. Parabéns, cara. Aí tu veio num assunto de veras interessante, que era um assunto que inclusive eu tava comentando com o Edu ontem. Cara, é que esse negócio de tu pegar muito coisa de fora, que aqui, tipo, aqui realmente a distribuição de conteúdo, ela é escassa. Realmente, assim, se a gente pegar os grandes expoentes, pô, a gente vai ter o Edu, que é um cara da antiga que faz vídeo, mas se a gente Uhum. pegar outros caras que também têm a mesma relevância que o Edu, eles simplesmente não criam conteúdo, eles não falam muito sobre isso. Sim, Então tu fica meio que, não, tu não tem muita coisa. Quem vai falar mais agora sobre isso são os caras que estão, são os mais jovens, entendeu? Só que também
Só que às vezes é muito como a forma como o conteúdo é distribuído em si. Eu não sei se é porque a gente não tem muita coisa fazendo sobre powerlifting, muitas pessoas fazendo sobre powerlifting. As poucas pessoas que fazem, às vezes são muito determinantes naquilo que estão falando, Sim, entendeu? Isso é uma coisa que prejudica muito a evolução em relação a conhecimento. Tu não pode ser muito firme no que tu acredita. Tipo assim, óbvio, tu tem que ter convicções, mas tem que ter em mente que, como tu falou, a gente não vai tentar criar um sistema no qual ele é replicável, ele não faz sentido. sim, Porque, tipo assim, tu pode ter uma forma tua inicial de criar abordagens a fim de tu adquirir informações sobre determinada pessoa. Só que a forma como o teu sistema, como a forma como tu trabalha com aquela pessoa, ela vai se modelar muito de acordo com a resposta dela e a tua capacidade de adquirir informações. sim, Um bom treinador não é aquele que tem a melhor periodização do mundo. Um bom treinador é aquele que consegue obter informações, entender elas e trabalhar elas de uma forma que o atleta consiga evoluir bastante. sim. Por que que a gente gosta tanto do Mike? Porque tu vai ver uma entrevista do Mike, qualquer coisa que ele faça formativo, e alguém perguntar pra ele, ele nunca vai falar, é isso, isso e isso. O resto é uma merda. Não, é um cara que vai sempre pensar, putz, pô, tem que ver tal situação, bah, analisando assim, talvez, eu acho que pode. Nunca é uma coisa É, cara. agressiva, é Cara, sempre uma coisa todas que, as pá, tem que respostas dele, pensar. elas são respostas muito devagar. Porque ele fica meio assim, tipo, você pode ver que qualquer pergunta que é direcionada pra ele em relação a um tópico específico, ou quando ele faz algum vídeo de algum tópico específico, tipo, e se eu quiser fazer uma periodização pra X coisa? Ah, cara, tu tem que levar isso aqui em consideração, isso aqui pode acontecer. Porque tudo é muito aberto. Sim, Porque isso é outra coisa interessante. Às vezes o pessoal me pergunta alguma coisa em específico. Ah, Bernardo, o que que tu faria em tal situação? Cara, não tem como tu determinar a resposta de um estímulo em específico sem averiguar qual foi a resposta específica dele. Não tem como eu determinar que não, tu vai fazer essa variação e vai corrigir esse teu problema se eu não averiguar a eficiência disso depois. Caso eu te recomende X, tá, e não solucione o teu problema Y, o que eu tenho que fazer é achar qual é a solução Y. E não, então tu vai fazer X de novo e X de novo até resolver o teu problema. sim. Não, tu tem que testar uma amálgama de diferentes soluções para te determinar qual é a solução de um determinado problema para um determinado caso. Não ver isso em um aspecto aberto e falar que não, todas as soluções para esse problema são essa solução. Pode ser que não. Tanto que a gente pegar todos os nossos alunos, nenhum a gente consegue replicar a mesma abordagem. Não, Porque todos respondem de uma forma diferente. não. A gente tem o Hentai e, cara, é impressionante como antes ele fazia um volume muito grande e ele não tinha uma evolução e ele faz um volume baixíssimo. Se a gente for comparar com os outros alunos, e geralmente a gente tenta justificar o volume com intensidade de uma maneira objetiva. E de fato, quanto mais forte for a pessoa, como é por exemplo no caso do Edu ou o caso do Samuca, eles são pessoas mais objetivamente mais fortes, então o volume é menor porque a carga absoluta é muito grande. Mas mesmo o João, o Rendai não sendo tão objetivamente forte quanto eles, o volume que ele tolera e precisa é simplesmente muito menor. Sim. Por mais que seja meio, não, mas que estranho. A gente sempre julga a ideia de que quanto mais intenso, menos volume. Mas ele não é tão intenso, né? Ele precisa de mais volume? Não necessariamente. Sim. E isso é um ponto interessante. E eu acho que entra muito também na questão da filosofia do Eric Helms de mínimo volume. Como é que é mesmo? É, O mínimo volume. Putz, é. Não, no controle do Eric Helms, né? Ele só fala que, tipo assim, tem que fazer o volume necessário para ter progressões, só que não Isso, necessariamente isso, trabalhar com volume extremamente alto. Tu vai isso. fazer o mínimo volume necessário para que tu tenha progressões e que tu não vai, tu vai mexer em estruturas menores antes de mexer em estruturas maiores, entendeu? Tu não vai Sim, fazer muitas séries se aquilo não necessariamente te responde. Tu quer ter progressões. A partir do momento que tu para de ter progressões, aí tu começa a avaliar as coisas. Só sim, que tu a resposta nunca vai ser fazer mais. Fazer mais não vai ser a resposta. A gente tem que analisar diversos outros fatores para começar. Porque quando tu mexe em uma série a mais, tu não mexe apenas em uma série. Tu mexe na série, aí tu vai mexer numa carga que tu tá utilizando, tu vai fazer sim, a mais, então tu vai gerar mais fadiga no em si, tu vai acabar mexendo no número de repetições, tu vai acabar adquirindo aquela série em um determinado movimento. Aquele movimento ele é bom, ele não tá bom. Se ele não tá bom, ele provavelmente vai gerar um desgaste maior, porque tu não tá bom naquele movimento, então tu vai sobrecarregar diversas ações. Então, uma série em si, tu aumentar uma série em si, tu tá aumentando muita coisa. sim, Então, tu primeiro mexe em coisas menores para depois começar a mexer em coisas maiores. sim, Se tu começa no talo, tu cria muito ruído porque tu mexeu em muita coisa. sim, Tu não pode mexer no. Se tu deixa no talo, tu cria muita bagunça aqui. E aí, para consertar aquilo lá, não tem como.
O Rentai é um, que, tipo assim, ele faz o mínimo. E o Rentai a gente sempre viu que, pô, ele é um cara que ele tinha um potencial grande. Ele tinha um potencial grande, tipo assim, na evolução do que ele fazia e do que ele poderia fazer. A gente viu, pô, desde a primeira vez que a gente viu aquele cara, pô, aquele cara ele consegue fazer facilmente mais 200 de agacho. Eu vi. É. Ele poderia fazer, Eu vi. ele poderia fazer facilmente mais 200 de agacho. Sim, Só que ele foi fazer mais 200 de agacho agora há pouco. sim. E ele fez 200 de agacho Não, e é como se fosse interessante como nada. é mais ou menos. Agora que a gente deu uma pincelada em mais ou menos tudo, vamos tentar juntar tudo e transmutar em uma frase só. A gente tem o máximo que a gente consegue fazer em termos de estudo e de treinamento, e a gente tem o mínimo que a gente precisa para ter algum progresso mínimo. Tá. O ideal tá no meio desses dois. Não de menos, que é para te não ter progresso nenhum, e não de mais, que é para não extrapolar o tanto que tu consegue te recuperar. A questão é o seguinte, e no caso do Hentai é um bom exemplo. Ah, o nome que a gente tá chamando, cara. Enfim, no caso do João é um bom exemplo, tá? Quando tu, tá, coloca as coisas em um ponto ideal no meio desses dois, porque em algum no meio desses dois a gente tem um ponto ideal, tá? Que no caso seria o mais próximo do máximo que tu consegue fazer sem extrapolar aquilo. Tu vai buscar o equilíbrio entre estímulo e recuperação. Isso. Quando tu encontra o equilíbrio entre estímulo e recuperação, o equilíbrio ideal disso, as coisas fluem muito rápido. Então, se a gente for pegar a evolução dele nos últimos 3 meses, até a minha evolução no último ano, agora que a gente conseguiu alinhar melhor as coisas elas fluem muito melhor. Porque, no geral, é muito mais uma questão de tu ver. A periodização ela é uma ferramenta para te ajudar a evoluir. Se ela não está servindo a esse propósito, então troque a ferramenta. Sim. Troque os estímulos que tu está dando. Troque a estrutura que tu está aplicando a ti mesmo. Mas um dos problemas que acontece muito, principalmente em estruturas mais fixas e em estruturas mais dogmáticas, é essa. Tu coloca a pessoa em uma dada estrutura e quando aquilo não funciona, tu só força a pessoa naquele molde várias e várias vezes até ela passar. E obviamente, tu realmente pode achar um sistema que funciona como uma peneira que tem um grau de solução um pouco melhor para as pessoas, mas não resolve para todo mundo. Quando tu trabalha com o iniciante, qualquer coisa que tu fizer provavelmente vai dar certo. Sim, Qualquer coisa que o cara vai evoluir, entendeu? sim, Não é uma coisa muito complexa tu pegar um cara no início, ele vai evoluir. Só de ter aquela experiência inicial, ele vai evoluir só por conhecer o movimento. sim, Então não é uma coisa que pode fazer errado, só que, tipo assim, vai chegar num ponto que vai travar, entendeu? Então tu não vai conseguir fazer mais e mais. Por isso que, tipo assim, a gente tem esse início, a gente sabe que no início o cara, ele vai dar certo. Só de trabalhar, se ele fizer, se ele seguir, vai dar certo. sim, Só que nesse início a gente não está necessariamente se importando com o quanto de carga tu vai evoluir nos movimentos. A gente está se importando em adquirir informações sobre ti, sobre o que que dá certo, o que que dá errado sobre ti. Provavelmente se a gente vendo, bah, a gente tá testou uma coisa, deu errado, provavelmente tu vai evoluir. Vai pensar, não, mas deu certo, eu evolui. Só que para nós a gente sabe que não, não tem coisas que dá para melhorar, entendeu? sim. Não só Pô, isso, outro ponto interessante, já falou do alemão? exatamente. Tá. Não, outro ponto interessante, quando uma coisa dá errado, às vezes o pessoal se apavora. Primeiro que tem a questão da capacidade do teu treinador errar, tá? Cara, o ideal é que tu tenha um treinador, sim, mas isso não exclui a capacidade dele de errar no sentido de não te dar um estímulo adequado. Da Tu vai, mesma até maneira, tu achar um estímulo bom, tu vai errar. isso, até tu achar um estímulo bom, tu vai errar. Até tu acertar, tu vai errar demais, Sim. tá? O princípio do acerto é a tentativa de vários erros consecutivos até um desses erros não ser um erro. Só que esse Então, erro não significa que tu não vai progredir. Provavelmente tu vai justamente progredir. por isso. Por quê? Porque um erro nada mais é do que uma informação de um estímulo sendo ineficiente. Então, se a gente tem 10 vias diferentes e eu testo as 9 antes de acertar a primeira, eu só acertei aquela via porque eu sei que as outras 9 são erradas. Sim. Então, é muito comum uma coisa dar errado dentro do Power e o pessoal ter dois sentimentos que não são muito produtivos. Primeiro, nossa, deu errado, então tudo vai dar errado. Não, deu errado uma coisa. Então a gente sabe que aquela coisa, no momento, não funciona. Então a gente sabe que aquela via não é a via que a gente vai percorrer. Um estímulo errado ainda é um feedback de uma informação que pode ser útil para a gente determinar qual é o caminho mais adequado, qual é o caminho mais eficiente para a gente chegar no ponto que a gente quer chegar. Em segundo grau, é a capacidade do treinador de simplesmente errar. No bloco passado, antes de a gente começar essa semana, eu fiz um bloco do Aloss. Eu programei o supino, aliás, todos os lifts dele, tanto primários quanto secundários, muito pesados. Isso aí deixou ele muito no talo. Sim. Esse bloco a gente recomeçou e os movimentos secundários dele, os movimentos que ele faz a segunda vez na semana, eles são muito mais leves. E o treino está muito mais fluido. Então, nossa, errei no primeiro bloco. Tudo bem? É uma informação. Sim. Da mesma maneira, quando tu erra tecnicamente dentro de um movimento, quando tu faz alguma coisa errada, tu tem a oportunidade de ver. Nossa,
eu sei que isso aqui não funciona. Então não vou fazer uma coisa diferente. Sim. Pô, e um exemplo também bom é o Richard, né? Porque o Richard, ele tirou um período de férias, ficou um bom tempo sem treinar, e ele voltou a treinar. Sim, E aí voltou a treinar muito mal. Ele voltou a treinar falhando com 90 quilos no agacho. eu lembro disso aí, cara. E ele é um cara que ele demora pra engrenar e acaba sendo inconsistente pra caralho. Aí que eu falei, tipo assim, cara, só faz o que eu te pedi e tenha calma, porque vai ser uma merda. Porque demora pra engrenar, é muito ruim. Só que, tipo assim, pai, começou a ficar pô, uma merda, uma merda, uma merda, e daqui a pouquinho eu simplesmente, pô, parece que virou uma chave. E começou a partir daquela semana, começou a evoluir, evoluir. Tanto Sim, que cara. ele é um cara que a gente sempre trabalha dentro de um bloco maior, nesse bloco maior ele tem diversos bloquinhos, né? Ele não chegou no final desse bloco maior do que a gente está planejando e ele já bateu vários pés. Sim. Que as coisas funcionam assim, tipo, pô, tu vê o cara, ele não fazia 90 quilos, ele falhava. Ele fazia 90 quilos de supino de agacho e falhava. Ele bateu o PR dele já tem umas 3 semanas que ele tá batendo, ele não tá batendo o PR porque ele tá no talo. Não, ele tá porque tá sobrando muito. Sim. Tá sobrando muito, tá Sim, eu lembro, sobrando ele muito. fez o 150, que já era PR, né? E aí ele fez o 160 em uma semana. E daí uma semana atrás ele fez o 65, E o 65 sobrando assim, ó. da mesma maneira que os outros dois. É. Por quê? Porque quando as coisas estão bem alinhadas, elas engrenam, elas se desenvolvem com uma facilidade maior. Ah, a Carol tá vendo isso agora, né? Porque Sim, ela começou, quando eu passei o treino pra ela, eu disse, acho que vai pesar. Tipo, ela tá fazendo semana a semana. Cara, até agora não pesou. sim, E ela tá coçando com umas cargas que são próximas do que deveriam, que eram a máxima dela antes. sim, E tá cargas, tipo assim, ela tá fazendo pra repetições e, tipo assim, o movimento não engasga. Ele sim, tá indo rápido, 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 rápido. Mas isso é tudo questão de tu pegar, de criar informações daquela pessoa. sim, É saber pegar as informações e começar a avaliar. Só que, tipo assim, a evolução que a Carol tá tendo agora não é relevante. Porque, cara, ela tá retomando, foi só uma breve alinhamento das coisas e deu. sim, Eu tô colhendo informações. sim, Ela evolui, ela provavelmente vai chegar ao final do bloco, ela vai conseguir bater todos os PR dela de forma absurda. Só que isso pra mim não vai ser importante. O importante vai ser as informações que eu vou recolhendo durante esse caminho. Porque o próximo, aí sim talvez seja um pouco melhor. Porque o sim, próximo vai ter uma boa base. sim, Então tudo esse tem que ver que, por mais que tu evolua, não é a ideia principal que a gente tem no início. Pra ti é do cara, pra ti que tá treinando, pô, do cara tá evoluindo. Só que pra nós, a gente tá pensando, isso aqui dá certo, isso aqui não isso dá aqui não dá certo, isso certo. aqui responde. Isso aqui dá mais ou menos certo. O Richard demora mais para responder. O alemão é um que ele se desgasta muito fácil. Sim, Então, se ficar uma coisa muito longa, ele vai morrer no meio do caminho. sim, Então, vai ter que ser um pouco mais curto e ele responde melhor. Então, tem que sim. trabalhar de um pouco mais leve. E quando chegar, Chega ali no pesar, momento, pesa e aí deu. fechou. E aí Voltamos deu. de novo. E aí é tudo. Cara, que tu vai vendo, cada um responde de uma forma diferente. Sim. O Samuel é um caso interessante, né? Porque o Samuel ele responde bem a desgaste. Então ele começa uma primeira semana já pesada, e a segunda pesada, e a terceira pesada, e a quarta pesada, e aí a quinta tá leve. Só que a carga da primeira pra quinta é de um salto abrupto de desenvolvimento que é absurdo, né, cara? Assim, Ele é um cara que responde bem a intensidade. O alemão é um cara que não responde bem a intensidade. Então a gente não pode ter uma exposição à intensidade muito grande com o alemão. A tem gente tem que muita questão deixar ele psicológica também, eu acredito, saber como que a também. pessoa lida com isso. Isso. O alemão é um cara que ele bate em cargas pesadas e ele já fica lá, mas tem gente que fica mais ameno e tem gente que fica animado com isso. O Samuel é um cara que fica É. animado com isso. Ele vê as cargas pesadas. Aí é tri. Tirando o Rentar, que é o único que fica neutro Não, pra qualquer coisa, qualquer enquanto tu situação, o fala, ele, cara vai ser um tá peixe. bom, eu vou lá fazer. Ai. Pesou, cara? É, não sei. Tinha que fazer um pouco de força. E aí tu fala pra ele, mas o cara não reage merda nenhuma. A única reação dele. É, Ai. Em conclusão, teria entendido que periodização e estrutura de treino do Power são questões individuais, e quanto mais a gente consegue alinhar as coisas de maneira que funciona pra gente, mais rápido é o nosso progresso, independente do nosso nível de treinamento. e é bom ter referência de cara de fora, que normalmente a gente tem mais conteúdo passando e de uma forma não tão agressiva. Sim, E também é bom tu não se privar. Tu vê o que a gente se baseia muito em coisa que o Mike fala. Só que isso não significa que a gente não pegue coisa do Joseph Franzo, que a gente não pegue coisa do Mercedes. Sirius, do Matt Gary. Bom, enfim, tem vários caras que a gente acaba se adaptando. Porque também são treinadores que acabam tendo uma abordagem um pouco diferente, né? Tipo, Sim, o Joseph Franzo é um cara que ele trabalha muito bem a evolução das pessoas. Ele consegue fazer as pessoas evoluírem muito rápido. sim, O Mike é um cara que ele não é um cara tão agressivo no que pensa. Talvez seja por isso que ele eliminou com o Master.
Sim. É um cara que os Masters procuram ele. Ele não Pessoas é, que têm ele lesões não é, procuram ele. ele não é um bom treinador no sentido de que ele forma campeões mundiais, embora ele tenha o Kassem, né? Ele, ele, ele tem princípios de treinamento muito efetivos, que se tu conseguir replicar eles bem, tu consegue achar esses pontos de alinhamento para te saber como tratar com o atleta. O José Franzo, ele é um bom treinador. Ele é um bom treinador de atletas mundiais. De diversos tipos diferentes de pessoas em si, né? Sim, Tem diversas amálgamas diferentes dentro do palco. o PR Performance ali também, que é um cara que trabalha com pessoas mais leves. Pô, eu peguei muita coisa dele também. Tipo, o single fadigado é uma coisa que ele trabalha bastante. Eu fico pensando, pô, por que que eu vejo esse cara mais leve e não um cara mais pesado? Eu comecei a ver. Ah, então dá pra encaixar assim, desse jeito e tal. Então é pequenas coisas que tu tem que pegar de várias pessoas e assim tu não pode também criar um Frankenstein, né? Mas tu saber essas ferramentas e saber quando utilizar elas. Tu não vai utilizar todas as ferramentas que tu tem. Tu tem que saber quando que elas podem ser úteis e quando que não. Sim. Isso é mais uma coisa também de também. Às vezes esse é um problema também de iniciante, criar muito ruído. Ah, eu vou Ah, fazer esse é um super. problema que a gente tinha muito também, né? É, a gente testar Ah, muita coisa, o problema não era testar muita coisa, o problema era não seguir estrutura de... mudar muito. Assim, ó, isso é outra coisa importante. Por que tu não quer testar várias coisas diferentes ao mesmo tempo? Porque se tu testar 5 coisas diferentes ao mesmo tempo, pode ser que tu te mantenha no mesmo lugar. Porque 3 estão dando certo e 2 estão dando muito errado. Então, tu quer testar uma coisa de cada vez para te entender qual é a resposta do ruído em específico. E não só isso, tu quer entender qual é a interação do ruído em específico que tu está adicionando no teu treino em relação às outras coisas. Single fadigado é uma coisa que, por exemplo, em algumas coisas eu vejo que me dá bem, em outras coisas eu vejo que me dá mal. O agacho é uma coisa que eu me raso completamente. No terra e no supino, para mim é de boa. Então, tu quer adicionar coisas de pouco a pouco e uma coisa de cada vez para te ver como é que é a resposta daquele ruído em específico. Sim. Não adicionar 5 coisas de uma vez só e daí tu não sabe o que funciona e não funciona. E também, às vezes, até propriamente criando variações, né? Tipo, vou fazer, sei lá, um terra com pausa, um terra com tempo, um terra no bloco, um terra no déficit. Cara, daqui a pouquinho tu não tem exposição ao movimento normal, ao movimento padrão competitivo. Sim, Tu não quer criar tantas variações, cara. É princípio da especificidade, entendeu? Tu vai querer estar exposto àquele movimento com padrão de competição. sim, Se tu ficar criando muita variação, reduz o que tu vai ter de disposição. Porque, tipo assim, as variações, tá, elas servem de certa forma para te ajudar em alguma coisa que tu precisa corrigir. Aí sim é aquela coisa que a gente não gosta de. É muito também do que a gente pegou do Joseph Franzo, de que não gosta de trabalhar com variações que limitam o movimento em si, parcialidade, tipo assim, bloco, que na déficit, verdade void. que deturpam muito o padrão do movimento. Isso foge muito. A gente gosta mais de trabalhar com tempo, talvez pausa, coisas assim. Mas justamente porque a gente tem que ter inicialmente uma posição interessante ao movimento de competição em si. E as variações elas são uma forma de complementar. Sim, Até como uma forma tipo assim, de ter um feedback com um tempo, pode ter aquele feedback que a gente precisa manter uma posição melhor, a gente precisa conhecer uma posição na qual a gente é mais efetivo. Só que, tipo assim, é justamente para ter uma diminuição também de intensidade a partir do que a gente teria uma variação normal. numa variação normal, entendeu? Na A forma de variação, a movimento intensidade, normal. a gente consegue manter a intensidade relativa, mas diminuir a intensidade absoluta. Exatamente, diminui a densidade absoluta e consegue ter uma exposição maior àquele movimento sem necessariamente trabalhar com uma carga extremamente alta. É, e às vezes trabalhar um ponto específico do movimento Né? que no movimento completo com mais carga seria um pouco deturpado por questões específicas. E aí a gente já vai entrar em outro ponto também importante para quem é iniciante. Ah, às vezes, tipo, assim, tu vai ter erros em relação ao movimento, erros técnicos, que realmente está fazendo alguma coisa errada. Existem coisas que são o padrão movimento das tuas alavancas. As tuas alavancas a gente colocar na situação. Se a Sim, gente pegar o meu agachamento do Bernardo, eles são totalmente diferentes. sim, Porque as nossas alavancas são totalmente diferentes. O meu agachamento é mais predominante nos joelhos, o agachamento do Bernardo é mais predominante no quadril. sim, Não tem, tipo assim, são duas coisas diferentes. E são dois agachamentos que são normais. sim. São, Isso é uma coisa que eu falei no vídeo do agacho, especificamente falando sobre o agacho em geral, que é a questão de tu saber determinar uma boa posição de pé no chão, porque o agachamento ele é um movimento de quadril e joelho. Ele é um dos dois, tá? Ainda mais, talvez, inclusive isso é um negócio que dá pra ir muito, dá pra se afundar muito. Talvez, se tu treina especificamente para estética, tu não queira ter um agachamento tão pesado ao nível, ao ponto de deturpar o teu movimento, como é o meu caso, tá? Eu sou um cara que eu tenho um agachamento mais forte que o Wallace. Mas eu imagino que o meu quadríceps seja mais desenvolvido, subdesenvolvido do que o do Wallace. Eu acho que o quadríceps dele é mais desenvolvido que o meu. Pô, como é que o cara tem um agachamento de 200 e não tem perna? Simplesmente porque boa parte da expressão de força
do meu agachamento vem do quadril. Por quê? Porque o meu quadril é mais forte. Sim. Tá? Isso é bom para o meu desenvolvimento geral? É, mas especificamente para o meu quadríceps, talvez não seja tanto. E é justamente essa questão da gente saber analisar, como é que eu vou dizer? Saber analisar como é um padrão de movimento efetivo. Às vezes Se o o Bernardo pessoal. fizesse um com o Ravoso, foi forçava a predominância do joelho. Ia só cair a carga dele. Não, é só ficar trancado aqui, tá Ia só ligado? cair, não faz sentido. É. Então, assim, tu tem que analisar tanto pro bem, no sentido de, não, isso aqui não é algo negativo. Na descida do movimento e na reversão do movimento de subida, o meu joelho ir um pouco para trás, diminuir a nível de flexão do meu joelho e aumentar o nível de flexão e demanda da minha extensão do tronco e da lombar, não é ruim no meu caso, mas nem todos os casos que têm alguma deturpação de movimento, elas são produtivas. Outra coisa que eu falei no vídeo de terra, a questão do rounded back. Tu flexionar bem a coluna. Cara, não é questão de entrar no âmbito de segurança ou não, é questão de eficiência de movimento. Quando tu entra em flexão de coluna no levantamento terra, quando tu sobe até o teu joelho, o que causa extensão para causar o encaixe no movimento é as tuas costas. Só que nesse ponto, a fricção da barra no teu corpo é muito grande. Então, se isso causar uma dificuldade muito grande de encaixe, tu tem que levar em consideração se, ah, não, isso é uma particularidade do movimento dele de dobrar as costas. Tá, cara, pode até ser, mas causa um grau de ineficiência de movimento muito grande. Então, tu tem que pensar, talvez eu não deva deliberadamente deixar uma exposição muito grande a essa posição, porque torna o movimento ineficiente. Se a gente for pegar, por exemplo, aquele Dylan Sanches, que é o que fez 400 400 total na 105, de ah, terra. cara, ele fez um terra aqui, ó. O terra dele é bem estifado, só que ele não tem problema nenhum pra encaixar. Então, assim, pra ele isso não é um problema. Se a gente for pegar um caso, por exemplo, fala um cara aí que faz um underback e trava nas pernas pra caralho. Porra. O Pacho. O Panache é um bom exemplo. Tá? Ele é um cara que chega aqui nessa posição do joelho pra cima, ele tem uma dificuldade muito, de encaixe muito grande. Ah, tudo bem, ele faz 300 de terra. Não tô falando que ele especificamente não deveria te fazer a postura dessa maneira. Eu só estou dizendo que talvez no teu caso específico não seja inteligente justificar a ideia de que qualquer organização corpórea justifique o movimento ser feito daquela maneira, caso tenha alguma ineficiência. É, e, tipo, também tem aquela coisa de o cara ver e tentar replicar ou tentar justificar. Tipo, não, É, cara. não fazer igual tal atleta. Ah, não, eu faço Não, assim, mas vocês me criticam, mas aquele cara também faz. Ah, mas é dois movimentos diferentes. sim, Não é uma coisa, não faz sentido se justificar por causa disso. sim, Então, ter essa sensibilidade de entender que, pô, isso aqui faz parte das minhas alavancas, é por isso que eu faço esse jeito, e o porquê, não, isso aqui tá tecnicamente ineficiente, isso aqui não vai me fazer com. Se eu fizesse de outra forma, provavelmente eu com uma mais cara que eu acumulo agora, ter essa sensibilidade é importante. E também, isso vai entrar mais aquela coisa também de variações. A gente não gosta muito de trabalhar com déficit, bloco, vórtice, coisas, porque vai fugir muito do movimento padrão e muitas vezes essas técnicas são utilizadas para corrigir determinada porção do movimento. Só que, cara, basicamente, se tu não tiver um erro técnico, teu agacho tá ruim, teu terra tá ruim, teu supino tá ruim, se for uma coisa mais relacionada às tuas alavancas, provavelmente aquela porção ali que tem aquele ponto de conflito que cria durante o teu movimento, ele vai existir hoje, ele vai existir amanhã, ele vai existir depois de amanhã. sim, É uma coisa que vai existir, cara, simplesmente faz parte das tuas alavancas. O que tu vai sim, acontecer, o que tu vai fazer o quê? É tu aperfeiçoar o teu agachamento, é talvez tu aperfeiçoar musculaturas que envolvem ali, para quando tu chegar naquele ponto de conflito, tu ter a capacidade de sair dele. sim. Então, Até pegando meu agacho como exemplo. Tipo assim, o Alós ele botou agora um high bar pra mim. Tá? E ele não pesa muito. Eu vi que da primeira semana pra segunda semana ele não deixa pesar muito. Provavelmente é pra não deturpar muito o padrão de movimento. E eu consegui me manter bem verticalizado e trabalhar muito a extensão das pernas. Ah, Alós, isso é pra mim nunca mais deixar o meu joelho pra trás no agacho? não. Não, é só que, tá, talvez a gente consiga agravar menos isso, mas isso não vai mudar. Não, também tu vai ter muito equilíbrio, né? Tipo assim, tu vai ter uma problemância do quadril, só que ainda assim tu quer que teu joelho seja forte o suficiente para quando tu sair daquela posição que tu vai jogar teu joelho para trás, esteja numa posição favorável pro teu quadril fazer força. Se o teu joelho te joga para trás, numa posição que teu quadril não tá favorável, tu não vai levantar. Sim, Eu quero que teu joelho seja forte o suficiente para ele te erguer, pro teu quadril ficar numa posição favorável para ele fazer força. sim.
É simplesmente assim, entendeu? É assim que funciona a correção de elos mais fortes. Eu não quero que o joelho dele seja forte o suficiente para ele parar de fazer um agachamento igual o da Pimentel, fazer um agachamento bonito. Não. Eu quero que ele faça. Eu quero que. Não vai virar o John Hack. Ele vai ficar isso aí. Vai ser o agachamento dele vai ser assim. Só que eu quero que o joelho dele seja forte o suficiente para deixar ele numa posição favorável para que eu consiga fazer uma produção de força no quadril. É simplesmente isso. É aí que vem. Ah, eu poderia fazer. Tipo assim, pô, o Raibar vai trabalhar isso de uma forma mais Acentuado. poderia ser um hack, poderia ser um lag. Eu tô trabalhando no Haibar, entendeu? Simplesmente vai ter feedback da barra nas costas. Mas enfim, é uma forma. Eu não vou. O filme que eu sou teimoso, eu gosto. Eu já falei isso várias vezes. Mas tipo assim, eu não vou fazer, tá ligado? Qualquer outra coisa. Ah, o cara tem que nem. Eu tenho uma saída ruim. Eu não corrigi minha saída fazendo depth. Eu corrigi minha Sim, saída ajustando minha postura. Meu terra era uma merda, entendeu? Meu terra sim, começou agora a melhorar, porque ele tá bem melhor agora em questão técnica. sim. Mas não foi def. Def provavelmente só. O que acontece quando eu fazia def? Ele me colocava em uma posição na qual doía minhas costas. É apenas isso. Porque minha técnica tava ruim, ele me forçava a ficar com uma técnica ruim em uma posição que me causava dor. Era só isso que o def fazia pra mim. Eu tinha que corrigir minha técnica do movimento. A minha técnica tava uma merda. Não era minha saída que tava ruim, era todo o movimento que tava ruim. É. E às vezes é uma questão de, dá pra fazer isso pra corrigir. Às vezes não dá pra corrigir, cara. Né? Às vezes é isso aí pro resto da tua vida e esse é a tua delimitação do movimento. Tal ponto trava. Tá, cara, tal ponto trava. Daí tu vai trabalhar ele até o ponto em que ele seja o elo. Talvez ele sempre vai ser o elo mais fraco Sim. do teu movimento. Só que ele vai ser tão forte que o peso é relevante. Tu tem uma dificuldade de encaixar muito grande. Mas o teu supino é de 250, tu não tem por que focar especificamente no agache, no encaixe no movimento, entendeu? O teu supino ainda é forte pra caralho. Só que tem aquele elo mais fraco. Os movimentos eles não vão ser consistentemente durante todo ele mais pesado ou mais leve. Não. Vai ter um contra-movimento que provavelmente vai ser muito mais pesado que os outros. E é isso aí que tu tem que trabalhar. E tu tem que trabalhar os outros pontos para que esse ponto não acabe sendo tão agravante também. Hoje eu tô com uma técnica melhor de terra. Se por um acaso minha saída continuar sendo ruim, tipo assim, até posso tentar fazer uma pausa mais próximo do chão, tentar fazer um. Talvez minha posicionamento seja ruim, eu faço um tempo para tentar ajustar. Mas basicamente o que eu vou fazer é o quê? Fortalecer meus eretores. Sim. E eu sempre costumo fugir disso. Agora, adentrando, finalizando nesse tópico específico, né, que é saber analisar os movimentos, saber como especificamente corrigir ou não problemas possíveis dos teus movimentos, vou entrar em um tópico sensível para a minha pessoa. Hum. No meu primeiro ano de power, depois de mais ou menos um ano de treino, eu fiz um choque na academia. Lá no, enfim, 136 de agacho, 161 de terra, se eu não me engano, e supino, pasme, 67 quilos. A primeira vez que eu tinha feito supino na vida. Por quê? Porque no meu primeiro ano de power eu não treinei supino. É, cara. Eu teria ter começado a treinar supino mais cedo. Teria feito supino mais Eu cedo. teria feito supino mais cedo. Mas adentrando esse tópico especificamente dos três movimentos mais a fundo, é não ver necessariamente e assumir a postura de especialista em um movimento. No início desse ano, o meu total foi 450 e foi 160 de agacho, 90 de supino e 200 de terra. Agora, o que a gente está programando, se eu for levar em consideração o que eu consigo fazer agora, eu provavelmente consigo fazer uns 210 de agacho, uns 105 de supino para 107 e uns 230 de terra. Dos três movimentos, o que menos evoluiu foi o meu terra. E isso é uma coisa que acontece muito, que é o pessoal assumir a postura de especialista em um movimento e treinar ele com uma gravidade maior, que não necessariamente é uma coisa muito inteligente, porque os três movimentos eles provavelmente têm uma capacidade de evolução não parecida, né? Obviamente, tu vai ter um ponto que vai ser mais forte que os outros, mas tu não pode deixar de treinar os outros dois, a não ser que seja um anahoro da vida, né? Mas tu não é um anahoro, tu não faz bastante terra, então tu precisa dar margem no teu treinamento para te deixar os três movimentos evoluírem. Provavelmente, tipo assim, se tu tem, que nem no teu caso, pô, tu tem um terra que ele é bom. Eu não vou trabalhar um volume exagerado nele, porque, tipo assim, ele é um movimento que tu provavelmente vai precisar ter um estímulo, tu vai precisar ter uma frequência nele pra tu se manter nele bem. Só que, pô, é um movimento que tu acumula muita carga, então a intensidade da pessoa dele vai ser alta. Sim, Mesmo se eu trabalhar ele leve, a intensidade da pessoa em si, a carga em si, ela vai ser alta. Então vai gerar um desgaste.
Então não tem por que eu trabalhar com uma frequência extremamente grande. Eu posso trabalhar ele, tipo assim, eu vou trabalhar ele, vou dar o estímulo necessário, a técnica tá ok, então eu não preciso fazer muitas correções, então eu só vou dar o estímulo necessário para que ele continue progredindo. Sim, Agora os outros não, os outros eu tenho que trabalhar um pouco melhor. Até sim, mesmo em questão de acessórios, né? Pô, qual que vai ser a demanda de volume que eu vou dar para cada movimento? Pô, sim, o terra tá legal, eu vou deixar ele progredindo aí, sim. ele tem margem para progredir, mas eu vou ver o que, que os outros podem mudar. Assim, pô, tem que nem a questão ali, bah, eu quero que o teu joelho tenha ali uma extensão ali que seja boa o suficiente para não te colocar uma posição ruim do agacho. Pô, isso aqui é uma coisa que eu tenho que pensar. Então, terra não tem isso. Tem que, pá, tem que trabalhar isso aqui. Ah, tá bem, é só eu deixar levando as coisas. Então, é muito aquela. Ter. Todo mundo tem um movimento que é o O favorito. carro-chefe, né? É, o cara gosta, tem um movimento que o cara gosta. Eu não gostava de fazer terra. Agora tô gostando porque não tá ficando bom no Eu não terra. gostava de fazer espino. Agora eu gosto que tá um pezinho mais É, decente. então é saber trabalhar. O powerlifting é os três movimentos, né? Sim, Então tem que progredir nos três movimentos. Claro que tipo, vai ter aquela coisa de competição que a gente já falou antes, que na competição tu vai levar em consideração que tu é melhor pra gente conseguir acumular uma hora total. Mas sim, no geral, a gente vai tentar progredir os três. sim. O que eu trouxe esse ponto mais especificamente era mais para dizer, cara, o Power ele é um jogo de total. Se tiver que programar o teu treino de uma maneira que tu evolua 20 quilos de total, ao invés de 15 quilos em um movimento, faça de uma maneira que tu evolua 20 quilos de total. Nos últimos 6 meses, o que mais progrediu foi o meu supino. Ah, o meu supino é ruim. Não, isso aqui eu não treino ele direito. Sim. Então treine ele de uma maneira que faça estrutura do teu treino, treine especificamente para power, obviamente, né? De uma maneira que te alavanque o máximo no âmbito do total. O total é o que importa. Provavelmente, se a gente levar em consideração o teu último choque, provavelmente teu próximo choque, a tendência é que tu tenha uma evolução de 22,5 kg de supino. Sim, São 22,5 kg de total. sim, E são 22,5 kg que tu vai progredir no supino, que não vai interferir negativamente no teu total em relação a pode acumular no agacho no terra. sim, Isso é muito importante também. Não é um total que, tipo assim, tu vai fazer o supino de forma isolada, tu vai conseguir isso. Não, eu provavelmente vai fazer isso numa sessão de SBD, uma simulação de competição, ou até mesmo uma competição, e isso não vai influenciar negativamente o resto. sim. Vai ser algo sólido. É, por quê? Porque a gente tem que ver as coisas de uma maneira, não de sou especialista em tal movimento, não. Tem que ver de uma maneira como eu posso evoluir o meu total o máximo possível. E agora, como a gente não tem muito tempo, olha a quantidade de tempo A que a gente gente até, já a gente falou, né? até pode fazer depois, a gente cria uma parte 2 e faz. Pode ser. Pode ser. Mas a gente queria falar uma coisa muito especial pra vocês. Hum, Olha aqui a quantidade de coisa. deixa eu ver. O que a gente já falou aí? Não, eu apaguei os que a gente falou. A Ah, gente falou uns Atos aí, três. tudo tem coisa. É. Eu falei uns. A gente falou uns quatro ou três. Ah, Tem muita coisa aqui. tem bastante coisas. Dá pra fazer mais um podcast depois sobre isso Fazer especificamente. uma parte 2. Isso. Mas, é agora que a gente vai chegar naquele momento. E agora que a gente vai chegar O naquele momento. presente está vindo. O presente está vindo. Como todos sabem, como a gente falou no podcast anterior a esse, o Power ele não tem muita coisa, principalmente em relação à estrutura de treino para quem está começando aqui no Brasil em geral. Tá? Nos Estados Unidos, no mundo afora, é muito comum tu ver planilhas de qualidade e gratuitamente. Tá? Então, para quem está começando no Power, o que a gente gostaria de anunciar hoje, que a gente fez, é uma planilha 100% gratuita, tá? Bem explicadinha e que vai te ajudar muito, tanto para ti que está começando, quanto para ti que já começou no Power, mas não tem um senso de estrutura muito específico. Tá? Gostaria de dar uma palha, alguma coisa sobre isso? Essa planilha que a gente está criando, né? Como ela falou, vai ser gratuita, qualquer um pode ter acesso. Ela é uma planilha que a gente testou a estrutura dela diversas vezes. Provavelmente, a gente vai vendo se até o lançamento vai ter algum tipo de atualização em relação a ela, mas a princípio ela está já na fase final dela e eu acredito que é algo bom para quem está começando ou para quem até está fazendo Power, mas está meio perdido, tá algumas coisas meio ruim. Acho que ela é uma planilha, ela tem uma duração de 6 semanas e eu acho que ela ajuda bastante, ela te dá uma boa exposição aqui a um treinamento de powerlifting. Ela dá um início de exposição. Claro que, como toda planilha, ela não é algo que ela vai ter uma durabilidade eterna, Sim, até porque, como eu falei, muito do que vai definir um treinador é a capacidade de analisar informações que vai adquirindo ao longo do tempo. Então, ela não substitui um trabalho de consultoria, né? sim, Não substitui em si, mas, porém,
se você quer ter curiosidade, tem curiosidade em relação ao power, tem curiosidade de fazer um treino de powerlifting, ter um acesso inicial, com certeza essa planilha ela vai ser bastante útil para tu ter um primeiro contato com o powerlifting, contato do que é um treino de powerlifting e o quanto que tu pode progredir de uma maneira que não te coloque em situações que seja pouco segura, que vai acabar te prejudicando. Sim, Então ela é uma planilha que ela é feita de uma maneira bem segura, tu vai ter uma progressão boa, sem te colocar em uma situação que vai acabar te prejudicando. sim. Ela é replicável, principalmente em casos de iniciantes ali, talvez até intermediários possam utilizar ela a partir de que então, esse, tipo assim, iniciantes ou pessoas que não têm que apesar de ter mais tempo de treinamento, não têm uma estrutura bem definida. Ela talvez ainda seja relevante. Então, se É, vocês vão. o problema assim, ó, em termos de iniciante, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela vai te dar um direcionamento muito bom, ela vai te dar uma exposição em diversos níveis de repetição diferentes. Ela vai te dar como é que eu vou dizer? Vai te dar uma experiência de competição. No final dela tem um simulado ali de 3 pedidas, que é para te ter uma ideia mais ou menos de como seria a efetuação de pedidas, tá? Não é uma ideia que tu tenha essas, apesar de ser uma situação de competição, a ideia não é que tu chegue No no máximo, né? máximo e se tu vai ficar um pouco uma margem É só segura. para te ter uma exposição a um RM. Tá? Para quem é iniciante, ela tem uma aplicabilidade muito boa. Para quem é intermediário, ela tem uma aplicabilidade ok. O problema mesmo é quando entra nessa fase mais intermediário avançado. E na verdade, o problema não é necessariamente a questão de estrutura. A estrutura dela é boa, tu poderia continuar utilizando ela. A questão mais é a das individualidades. Como ela é uma planilha fixa, ela não tem como é que eu vou dizer? Ela não tem uma capacidade de emulação, de alteração que tu consegue fazer muito específica nos movimentos de uma perspectiva individual, sem sair da estrutura dela. Obviamente tu pode mexer nela, mas aí tu vai deturpar o contexto Sim. dela. Ela só peca nessa questão de individualidade. Mas em questão estrutural, principalmente para quem está começando, cara, ela é uma baita pedida. É, o que vocês têm que ter em mente é que assim, a ideia é que a gente faça esse trabalho contínuo de produção de planilhas e que só que assim, esse trabalho contínuo de produção de planilhas vai depender muito, ele vai estar muito relacionado com a capacidade não, com a capacidade que a gente vai ter de estar postando vídeos informativos, entendeu? Então, com o que a gente postou até hoje de conteúdo informativo, ele alimenta muito bem essa planilha, Sim, porque a gente tem vídeo tutorial de agachamento, a gente tem vídeo tutorial de supino, a gente tem vídeo tutorial de terra, então a gente tem essa planilha. Então, para ti, que, pô, assistiu todos aqueles vídeos lá, tu tem a base necessária para fazer esse treinamento. sim, Provavelmente, futuramente, a gente vai criar outras planilhas que elas terão um grau maior de você estar fazendo mudanças nela, entendeu? sim, Na estrutura dela. Ela vai ter uma base e tu vai mexer na estrutura dela. sim. A gente vai criar isso. É, Só até que para a dentro gente do. criar isso, a gente tem que estar informação, conteúdo para que você tenha capacidade de fazer isso sem fazer merda. Entendeu? Até dentro do. Assim, como eu tô falando, a gente vai lançar a planilha, a gente vai te enviar a planilha e vai ter o textinho escrito ali explicando mais ou menos como funciona a utilização dela e outros pontos específicos do Paulo. Em um ponto determinado dela, eu até coloco algumas substituições e acréscimos que tu pode fazer de acessórios ali. A gente também tem um vídeo falando como é que é mesmo? A manipulação de treinamento Isso, em relação a acessórios. como manipular os acessórios dentro da rotina de um treinamento específico de power, mas, novamente, tem limitações em relação à tua capacidade de conseguir fazer isso por conta. Então, para a gente poder lançar, obviamente, essa questão de uma planilha um pouco mais avançada, né, uma planilha para intermediários, para indivíduos que já têm um grau de treinamento maior, a gente demanda uma exposição e produção de uns certos conteúdos que a gente ainda não tem. A gente quer falar bastante sobre RPE, por exemplo, até toda essa questão estrutural de treinamento individual, como interpretar os ruídos os feedbacks de uma determinada sessão de treinamento. Como a gente não falou disso ainda, a gente ainda não vai fazer, Tá. mas é da nossa pretensão fazer planilhas para quem É, já é mais intermediário. até o vídeo de manipulação também, ele é bem básico, assim, dá uma visão geral, assim, do que tu precisa inicialmente. Por isso que ele foca bastante na parte de aprendizagem. Vai se dar muito em relação a esse ponto de que, tu não vai criar tanto ruído, tu vai criar uma coisa mais sólida, uma exposição maior ao momento de competição. Tanto que na nossa planilha tu não vai encontrar tantas variações, é mais um movimento básico em si, porque é o que a gente passou agora de conhecimento. Então, com o tempo vai ter outras planilhas e isso vai acontecer com o tempo. Isso aí é um projeto a longo prazo. Então, para você agora, iniciante, para você que quer ter o primeiro contato com o Power, da mesma maneira que a gente está começando a criar um conteúdo em relação ao Powerlifting, eu acho que casa bem, Sim, acho que faz sentido. Mas futuramente a gente vai ter mais outras planilhas que tu vai ter. É aquela coisa, né?
a gente vai passar conteúdo suficiente para que você tenha um conhecimento sobre powerlifting. Sim. Agora, tipo, o quanto tu vai querer se dedicar a tua vida a isso depende muito de como as Aí é coisas muito forem, né? individual, né? Talvez seja melhor que tu tenha o serviço de consultoria para que tu tenha terceirizar essa parte, né? Pra Sim, outra pessoa fazer. Mas se tu é um cara que é autodidata, tu quer testar, tu gosta de ter esse envolvimento maior, tu vai ter essa oportunidade também. sim. Para quem tá começando também, não necessariamente tem interesse em, quero ser atleta, quero, enfim, contratar um treinador. Enfim, experimente a planilha, pelo menos vai ter um direcionamento um pouco melhor do que tu deveria fazer com o teu treino e até mesmo pode pegar essa estrutura e depois replicar de uma maneira mais individual para ti. Só aproveite o uso da planilha, tá? É bem provável que até o dia que esse podcast sair, a gente já tenha lançado a planilha, Acho que sim. tá? Então, é isso. Se tu não Quer, foi, quer mostrar brevemente a planilha, a estrutura dela? não, acho melhor deixar pra fazer isso no outro vídeo, porque daí a gente consegue fazer de uma maneira mais calma. Tá. Porque agora a gente vai ter que fazer meio correndo e eu acho que é Nenhum. melhor. Nenhum. Bora Só mostrar? pra dar um susto. Tá. Quer Não, mostrar? pode ser, pode ser. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só botar a gente num canto aqui. Opa, 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 Opa. opa. Pera aí. Aí, Aqui, tá bom. fazer com a esquerda, cara. Tá, olha só. Aqui vocês. Ah, acho que nem precisa estar nós, né, cara? Vamos só mostrar a parte da planilha em si. Ó, cara, basicamente ela é uma planilha assim, ó. Tá? Vai ter 6 semanas de treinamento. Tá? Vai ter algumas modificações nessa semana na estrutura em si, ó. Vai ter um fechamento, né, aqui de um SBD. E por fim, vai ter também uma tabela de progressão mostrando toda a evolução de todos os lifts. No caso dos acessórios, também vai ter uma programação de evolução. A gente vai explicar isso mais em um vídeo mais detalhado, quando a gente for lançar a planilha e tudo. Mas vai ter uma progressão criada. É quase que como se fosse um método de dupla progressão em alguns movimentos. Não vai ser exatamente uma dupla progressão, porque tu não vai ter tempo suficiente para fazer essa outra progresso, né? É, Tu vai evoluir mais em questão de número de repetições. Tem umas que vão, alguns movimentos que é mais interessante que tu evolua a carga, então tu vai ter essa evolução de carga. Mas basicamente isso aqui, cara, tu vai preenchendo ela, né, na carga realizada e ela vai te dando sugestão de valores que tu fazer no próximo treino e sim. tu vai ajustando isso aqui em tudo na parte de Até coloca preenchido. uma carga ali só pra gente simplificar e ir mostrando. Tá. Ela é uma planilha que tu vai acompanhando dia por dia, tá? Então, assim, ó, por exemplo, vamos supor que tu vai fazer o agachamento. Aqui é muito importante que vocês preencham o lado realizado, tá? Porque ele vai ter sugestões de carga que vai ficar ali, tá? Obviamente, outra coisa que eu escrevi também no nosso textinho, explicando mais ou menos o uso da planilha, é a questão de arredondamento de número e tudo mais, tá? Aqui, especificamente no agacho, como vocês podem ver na sugestão dele aqui, é de 102,5. Cada dia que vocês preencherem dá um gatilho para a próxima. Então, se vocês realizarem o 102,5, vocês anotem aqui, ó. É importante botar vírgula e não ponto, porque senão dá erro. Acabamos de descobrir isso há uns 5 minutos atrás. Tu preenche o que tu realizou, tá? Tu pode preencher aqui do lado por questão de informação pessoal tua, mas não é necessário para dar gatilho na planilha, tá? Ela não necessariamente ela se influencia dos aqueces que tu fizer, tá? Tu vai preencher sempre os realizados ali, o que tá no pretinho. Descemos aqui para semana 2 e novamente vai mostrando aqui no agachamento aí preenchemos 105, supondo que tu faça a carga que tá te indicando e assim sucessivamente. Ó, aqui ele já pede para te fazer 108. Tem a questão do arredondamento dos números. Se tu quiser fazer em um padrão competitivo, tu vai fazer 107,5, são os números de 2,5 em 2,5. Se não, tu pode seguir o número da planilha. Obviamente que dependendo da academia que tu treine, pode ser ou pode ser que não tenha Os os números, originais. as anilhas de troca para te fazer a numeração correta ou adequada que está pedindo ali. Mas não é um grande problema, só coloca o número mais próximo possível, A gente vai tá? também criar, quando a gente for fazer as planilhas, a gente também vai dar sugestões de como tu vai conseguir. Porque como ela é uma coisa que ela é uma planilha pronta, ela não é tão adaptável assim a questões do dia a dia, a gente também vai dar sugestões do que tu pode estar fazendo para se caso tu ocorrer algum problema, né? Tipo assim, o que tu pode fazer um pouco a mais, um pouco a menos, porque a precisão dada no treinamento é extremamente importante para que as próximas semanas sejam feitas de maneira ok, que não fique Sim, nada muito ridículo de pesado, né? de pesado. Tá. Enfim, chegando aqui no agachamento, eu tô preenchendo só o agacho, só para vocês terem uma ideia da progressão dos números e tudo mais. Vamos supor que faz um 122,5. Aqui na quarta semana a gente já trabalha uma estrutura de top 7 e back-off. Aqui a gente já tem uma exposição ao SBD na quarta semana também, porque na quinta semana, aliás, na Mas quinta semana a gente já tem uma exposição ao SBD, porque na sexta semana é só SBD. São dois testes para a gente ter um mini teste, tá? Fizemos aqui 125 de agacho, uma série de um e aqui já começa mais mais pessoal. especificamente. Aqui tá muito abaixo, tá certo?
Ó, aqui ele recomenda que a gente faça um valor um pouco menor do que a semana anterior. Por quê? Porque nessa última semana, é aquilo que eu falei, de segunda para sexta a gente vai fazer um mini choque, só para a gente ter uma ideia das nossas cargas máximas, tá? Então aqui na sexta semana e última no primeiro treino, a gente vai fazer uma carga um pouco mais leve do que na quinta semana, e daí na última semana a gente tem ali, né, o teste, o mini choque e a indicação de pedidas que a gente faria mais ou menos. Tá. Primeira pedida sendo 119, que tu poderia arredondar para 120. A segunda pedida sendo 128, que tu poderia arredondar para 127,5. E aí a última pedida sendo 135, que tu poderia arredondar. Aliás, sendo 134, que tu poderia arredondar para 135. Tá. Cara, a planilha é mais ou menos isso. Tá? Como eu falei lá no nosso no paperzinho que eu escrevi os negócios, a gente tem a recomendação de adição de acessórios, caso tu já tenha um volume de treino maior, já esteja acostumado com um volume de treino maior. Tem lá indicado como adicionar esses acessórios e integrar eles na tua rotina de treino de maneira que não seja muito desgastante, mas eu acho que é mais ou menos isso, cara. Tá? Obviamente, a gente vai fazer um postzinho mais específico no Instagram. Se tu quiser ter acesso à planilha, tu pode entrar em contato com a gente pelo Instagram também. Se tu tiver alguma dúvida, pô, tu podia ter feito isso, né? Com a nossa cara aí no canto e. Mas ela ia trabalhar, a gente ia ficar na frente Ah, tá da certo. cozinha, não tava nada. Tá certo. Tá. Caso tu Cara, tenha alguma que é dúvida. produtor técnico, Ah, cara. caso tenha alguma Ah, dúvida específica em relação à planilha, obviamente tu pode entrar em contato com a gente. E acho que é mais ou menos isso, cara. a gente vai ter um outro vídeo que a gente vai explicar a planilha, Planilha? planilha. A gente vai explicar a planilha de forma detalhada para que não tenha dúvidas. Essa planilha que vocês viram agora é meio que uma versão beta, ainda não Sim, tá aquela final, mas ela tá bem próxima do que ela vai ser. sim. Agora só E detalhe. agora só detalhe, a gente espera que seja útil, né, cara? Porque, putz, se a gente tivesse uma coisa dessa aí quando a gente começou, a gente não faria tanta merda, né? Aham. Mas, cara, é o primeiro presente que a gente tá conseguindo dar, né, de utilidade. Então, a gente espera que seja bom, né, que Sim, você tenha uma boa experiência com ela. E depois a gente vai estar. Segue nós lá nas nossas redes sociais, porque lá vai estar explicado como você vai ter acesso. Talvez a gente coloque um. A gente crie um. Nesse próximo vídeo que a gente fizer só relacionado às planilhas, talvez a gente faça ele como um podcast em si, e naquele podcast a gente crie um link de acesso a essas planilhas também. Vai ficar mais uma forma para você ter acessar acesso elas. a elas. A gente vai divulgar bastante porque realmente a gente quer que mais pessoas façam isso para que mais pessoas tenham acesso ao que seria algo, uma rotina de treinamento de power de verdade. Que Sim. não seja aquela coisa que a pessoa pense, então eu vou fazer power, então eu tenho que ir sempre no meu máximo, mas eu vou me machucar, eu vou ficar mal. Ah, é que, na verdade, tudo isso a gente tá resumindo mais ou menos. Eu anotei de tópico porque a gente ia se esbanjar, mas a gente ficou 50 minutos falando de dois assuntos só, né? É, Mas enfim, mas ela é boa para ter esse primeiro contato com o Power e entender que às vezes o sim, pensamento que tu tem inicial ele não reflete tanto e que putz, tu pode ter diversos retornos com Powerlifting, não necessariamente algo competitivo, né? E que pô, é justamente para dar esse primeiro contato, são 6 semaninhas, não sim. vai também se tu quiser. Ah, Só fazer a planilha e esquecer ela. eu faço musculação, eu quero fazer, até tem curiosidade, mas cara, são 6 semanas aí, É, não tem, vai. como eu falei, tem implementação de outros acessórios de um volume um pouco maior. Então, se tu tá acostumado com um volume um pouco maior, tu faz musculação, mas não quer ter uma deterioração de exposição a volume tão grande, faz essas adições dos acessórios e experimenta ela. Sim, até porque também o treino de power não necessariamente ele faz com que você tenha um menor ganho estético, né? Um menor Não, hipertrofia estético muscular. talvez, hipertrófico não. Estético, É, isso é uma coisa que talvez no próximo, especificamente começando bem, mas um ponto. do... Estético, talvez, mas pro teu nível não. Como assim? Pro nível da pessoa não. Provavelmente, a pessoa que tá vendo aqui, provavelmente o ganho que ela tem, a não ser que sei lá, o Seban esteja vendo isso aqui, provavelmente Ah, não, você, entendi. tu vai ter, teria Talvez um, tu tenha um ganho estético tão relevante quanto se tu fizesse talvez especificamente até só mais treino. pegar Pode ser. é que isso é tudo preconceitos que tem em relação ao power que com o tempo a gente cria outros podcasts falando sobre É, mas isso. uma coisa que a gente quer falar especificamente, eu anotei aqui de tópicos, né? Se a gente fizer mais um começando bem aqui do Power, um dos tópicos que eu vou abordar é justamente isso, a questão da diferença de hipertrofia, força e estética e Power. Porque bodybuilding e Power são muito mais uma questão de diferença de eficiência de movimento e estética, não hipertrofia e força. Ah, agora eu falei bonitão. Não sei se concorda. É, eu não sei, cara, tem que Não, estudar essa mas é isso proporção. aí, isso aí. Mas, cara, basicamente é isso, tá? A gente não se alongar tanto assim. Essa foi só ali Uma palha. uma palhinha do que está por vir. Mas, de qualquer forma, a gente espera que seja muito útil para você.
Alguma consideração final? Não, acho que é isso, cara. Então é isso aí por hoje. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais para ter mais acesso a informações em relação ao Powerlift, a ter acesso a essa planilha. A gente vai estar disponibilizando o podcast, mas lá vai ser mais fácil você ter acesso. Provavelmente lá saia antes que o podcast que a gente vai Sim. criar. Eu não sei, cara. Isso aí, futuro a Deus pertence. O que a gente sabe é que hoje a gente tá gravando e que até É, semana que vem. provavelmente vai sair as planilhas, mas também não esqueça do nosso serviço de consultoria, que aí já vem uma parte muito mais detalhada. Já vem são anos de experiência, cara. Anos Não, de. é mais a questão individual. A gente tem aqui, ó. Já viu aquele bagulho aquele de 10 mil horas pra você ser especialista em algo? É 10 mil Ah, horas. tem muito mais que Porra, 10 se mil tivesse horas. todo o tempo que eu perdi da minha vida usando esse Essa Powerlift, cara. merda. Porra, cara, olha só, foram bons anos. Bom, enfim, se tu está em busca de um treinador, entre em contato com a gente para buscar um serviço de consultoria. Até em questão por mais que não seja útil especificamente o treino em ti, se tu é um amante de power, um entusiasta de power igual a gente, se tu puder compartilhar isso também seria muito útil para que mais pessoas tenham acesso à planilha, tá? Sim. Por mais que tu especificamente não vá utilizar a planilha, compartilhe para que outras pessoas De tenham acesso. graça, né, cara? De graça. Ah, dado. De De graça até graça, soco na cara, é, exatamente isso aí. tá? Tá? Esse aí, Muito valeu. obrigado, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até semana. Que foi essa mãozinha assim, Vai, cara? quase que a mãe. Cancelar o programa. O cara mostrando um vídeo, e aí o cara mete Guarda. pagando da planilha e ficou, pô, cara, estragou tudo. Ah, eu te calhei. Ah, mas é isso aí, Pessoal, pessoal. até semana que É, vem. o joguinho é melhor, né, O cara? joguinho O é muito joguinho melhor. é melhor. Vai, que fazer aquele aqui assim e eu. O cara parou assim. Ah, mas é Até isso. semana que vem, pessoal. É